Quando eu vi aquela cena, meu coração parou. No meio da estrada de terra, uma mulher grávida estava amarrada a uma cerca, ajoelhada, suja de barro e suor. A barriga se contraía em ondas violentas. Ela gritava de dor. O parto já tinha começado. Pelas pernas escorria água. O bebê estava vindo. A poucos metros dela, 3 urubus negros avançavam devagar em círculo. Um bicava o chão perto de seus pés. Outro abria as asas. O terceiro apenas observava. Eles não estavam ali por acaso. Eles esperavam. Ela não estava apenas abandonada. Estava prestes a dar à luz, sozinha, no meio do nada, cercada pela morte. Tem dia que o silêncio pesa mais que a enxada. Eu acordo antes do sol nascer, como sempre acordei. A cama range do mesmo jeito há anos. O colchão afundado do lado direito, o esquerdo ainda firme, intocado, guardando a forma de quem não volta mais. Passo a mão naquele lado frio e levanto sem olhar. Olhar dói demais. A casa cheira a café velho e solidão. Faço o café preto, forte, que nem minha mulher gostava. Ela dizia que eu fazia café de peão, café de quem trabalha pesado. Eu respondia que era porque eu era peão mesmo, peão da minha própria vida. Ela sorria. Faz 3 anos que não vejo esse sorriso. Faz 3 anos que ela se foi, levada por uma doença que nem nome eu consigo pronunciar direito. Leucemia, disseram os médicos da cidade. Mas para mim foi só ausência, foi só vazio. Tomo o café olhando pela janela da cozinha. Lá fora o dia ainda não clareou de verdade. O céu tem aquele tom cinza azulado de quem ainda não decidiu se vai amanhecer bonito ou feio. A fazenda se espalha na frente da casa como sempre esteve. Cercas velhas, currais vazios, pasto seco desta época do ano. Estamos no interior de Goiás, perto de uma cidadezinha chamada Porangatu, que fica a uns 40 quilômetros daqui. Mas aqui na fazenda parece que fica a 40 anos de qualquer lugar. Coloco a xícara na pia. Não lavo. Deixo ali mesmo. Amanhã vai estar do mesmo jeito. Calço a bota, pego o chapéu e saio pro terreiro. O ar da manhã é fresco, mas já dá para sentir que o dia vai esquentar. Junho aqui é seco, poeira no ar, garganta áspera, lábio rachado. A terra vermelha do chão levanta com qualquer vento. Eu caminho até o curral e vejo as 3 vacas que sobraram. Antes tinha 15. Vendi a maioria depois que ela morreu. Não tinha mais sentido cuidar de tanto bicho sozinho. O cavalo, um baio velho chamado Trovão, levanta a cabeça quando me vê. Eu pego a sela, jogo nas costas dele e aperto a cilha devagar, conversando baixo. Trovão é meu companheiro faz mais de 10 anos. Ele conhece meu silêncio, não reclama. Monto e saio pela porteira da frente, seguindo a cerca que divide o pasto do lado sul. Hoje é dia de dar uma volta na divisa, ver se tem mourão solto, arame arrebentado, gado vizinho invadindo. É isso que eu faço. Todos os dias. A mesma coisa. Sozinho. O sol começa a aparecer no horizonte, vermelho, enorme, como se tivesse nascido cansado. A luz bate nas folhas secas do capim, na poeira da estrada, nos galhos retorcidos das árvores. Tem beleza nisso, mas beleza sozinha não aquece ninguém. Eu penso muito cavalgando. Penso demais. Às vezes acho que pensar é pior que trabalhar, porque trabalho cansa o corpo, mas pensamento cansa a alma. Eu penso nela. Penso na casa vazia. Penso no tempo que passou e no tempo que ainda vai passar, igualzinho, dia após dia, até eu virar pó também. A gente nunca teve filho. Ela queria. Eu também queria. Mas não veio. Tentamos durante anos. Rezamos. Fizemos promessa, consultamos médico. Nada. E quando a doença chegou, foi como se levasse embora até a chance de ter deixado alguém aqui. Alguém que lembrasse dela. Que tivesse o sorriso dela, os olhos dela. Levou tudo. Agora eu sou só um homem velho cavalgando numa fazenda velha, esperando o tempo passar,
Sigo pela cerca até a curva da estrada de chão, que liga minha propriedade à fazenda do seu Domingos, meu vizinho. A estrada é pouco usada. Passa um carro 2 vezes por semana, quando muito. O resto é só vento e silêncio. Trovão para de repente. Levanta a cabeça, estica as orelhas para frente. Que foi, velho? Ele bufa, dá um passo para o lado, fica inquieto. Olho para frente e vejo uns pontos pretos no céu, voando em círculo. Urubu. 3 deles, voando baixo demais. Meu estômago aperta. Urubu voando baixo assim significa uma coisa só. Tem algo morrendo. Ou já morreu. Toco o trovão devagar, seguindo pela estrada. Os urubus ficam mais claros conforme eu me aproximo. Eles estão pousados na cerca. Um deles bica o chão. Outro abre as asas, enorme como uma sombra. O terceiro só observa. E então eu vejo uma mulher, ajoelhada contra a cerca, com os braços amarrados no mourão, grávida. Meu coração dispara. Eu puxo as rédeas e trovão para de vez. Fico olhando sem entender, tentando processar o que estou vendo. Não pode ser real. Não pode. Mas é. Ela está de costas para mim, curvada para frente, os braços presos com uma corda grossa que enrola no poste de madeira. O vestido, rasgado, sujo de terra e sangue, gruda no corpo. A barriga enorme se move. Ela geme. E então entendo. Ela está em trabalho de parto. O ar sai dos meus pulmões. Minha mão treme segurando a rédea. Ela geme de novo, mais alto, e o corpo arqueia contra a cerca. É uma contração. Ela está parindo. Aqui, sozinha, amarrada. Os urubus dão um passo mais perto. Meu corpo reage antes da minha cabeça. Eu desço do cavalo correndo, gritando para espantar os bichos. Sai! Sai daqui! Os urubus voam preguiçosos, subindo poucos metros, pousando numa árvore perto. Eles não vão embora, só esperam. Chego perto dela. Ela levanta a cabeça. O rosto está inchado, machucado, sujo. Os olhos estão vermelhos de tanto chorar. Mas ainda tem vida neles, ainda tem medo. Me ajuda. Ela sussurra, a voz fraca, quebrada. Eu me ajoelho na frente dela. Olho para os braços amarrados. A corda está apertada demais, cortando a pele. Os dedos estão roxos. Quem fez isso com você? Ela não responde. Outra contração vem. O corpo dela se retorce, as costas arqueiam, a barriga endurece como pedra. Ela grita. Um grito que rasga o silêncio inteiro daquela estrada vazia. Puxo a faca do bolso e corto a corda. Os braços dela caem, pesados, sem força. Ela desaba para frente e eu seguro antes que ela caia no chão. Calma, calma. Eu te peguei. Ela está molhada de suor, tremendo. A respiração vem rápida, desesperada. Entre as pernas dela, molhado, escorre líquido. A bolsa estourou. O bebê está vindo. Meu Deus! Eu não sei o que fazer. Nunca fiz um parto. Nunca vi um parto. Nunca... Ela me agarra pelo braço, os dedos cravando na minha pele. O bebê... tá vindo. Ela ofega. Eu olho em volta. Estrada vazia. Nenhum carro. Nenhuma ajuda. A fazenda mais próxima é a do seu Domingos, mas são 3 quilômetros daqui. A cidade fica a 40. Não dá tempo. Ela grita de novo. O corpo dela se contorce. Eu vejo a barriga se contrair. Dura. Tensa. Não tem como esperar. Eu vou ter que fazer isso aqui. Agora. Respiro fundo. Tento pensar. Tento lembrar de alguma coisa que minha mulher tenha dito, alguma conversa que tivemos, alguma história que ouvi. Mas não vem nada. Só pânico. Escuta, eu digo segurando o rosto dela. Eu vou te levar para minha casa. Não é longe. Tem uma cama, tem água. Ela balança a cabeça desesperada. Não dá tempo. Ele tá saindo. Outra contração, mais forte. Ela grita e se dobra. Eu vejo o corpo dela cedendo, abrindo caminho. Meu Deus, o bebê está nascendo. Agora, aqui. Eu tiro o chapéu, jogo no chão. Tiro a camisa, estendo debaixo dela para proteger do chão sujo.
Deita aqui, vamos. Deita. Ela obedece, gemendo, chorando. Eu a ajudo a se deitar de costas, as pernas abertas, tremendo. Ela está completamente exposta, vulnerável, aterrorizada. E eu estou aterrorizado também. Eu me ajoelho entre as pernas dela. Vejo o que nunca pensei que veria. O corpo abrindo. A cabeça do bebê começando a aparecer. Minha respiração falha. Empurra, eu digo sem saber se é o certo. Quando vier a dor, empurra, ela grita, empurra. O corpo se contorce todo, a cabeça do bebê aparece mais. Eu estendo as mãos tremendo, sujas de terra, cheias de calos. Mãos que seguraram enxada, arame, rédea, mãos que nunca seguraram vida nova. De novo, eu digo, empurra de novo. Ela empurra, grita, chora, e o bebê nasce. Escorrega para as minhas mãos, pequeno, molhado, coberto de sangue e vida. Eu seguro. Meu coração explode no peito. É uma menina. Ela não chora, está quieta, molinha, azulada. Não, 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 não. Respira. Eu sussurro, virando ela de lado, limpando a boca com a mão. Respira, por favor. Nada. Eu bato de leve nas costas dela. De leve, de novo. E então, como um milagre, ela tosse, abre a boca e chora. Um choro fino, fraco, mas vivo. Eu solto o ar que estava prendendo. Lágrimas enchem meus olhos. Não consigo segurar. Envolvo a menina na minha camisa e a coloco no peito da mãe. A mulher a pega com os braços trêmulos, olhando para a filha como se não acreditasse que ela está viva. E chora. Nós dois choramos. Ali, na beira daquela estrada de chão, debaixo de um céu que testemunhou tudo, com urubus esperando nas árvores, uma vida nova acabou de começar, e a minha, sem eu saber também. A escolha entre o medo e a compaixão. A menina chorava no peito da mãe, e aquele som era a coisa mais frágil e mais forte que eu já tinha ouvido na vida. Eu fiquei ali ajoelhado, sem me mexer, olhando para aquelas duas vidas que tinham acabado de se encontrar no meio do nada. Minhas mãos ainda tremiam, estavam sujas de sangue, terra e algo que eu não sabia dar nome. Talvez fosse só o peso do que tinha acabado de acontecer. A mulher segurava a filha contra o peito, os olhos fechados, chorando baixinho. O corpo dela ainda tremia. O rosto estava pálido, quase cinza. Ela estava exausta. Mais do que exausta. Ela estava no limite. Eu me levantei devagar, limpei as mãos na calça e olhei em volta. A estrada continuava vazia. O sol já estava mais alto, esquentando rápido. Os urubus ainda estavam lá na árvore, observando, pacientes. Eles sabiam que a morte sempre espera, sempre volta. Mas não hoje. Não se eu pudesse evitar. Moça, eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. A gente precisa sair daqui. Você precisa de ajuda, de água, de um lugar limpo. Ela abriu os olhos devagar e me olhou. Tinha medo naquele olhar. Medo de mim. Medo de tudo. Quem é você? Ela perguntou, a voz fraca, arrastada. Meu nome é Sebastião. Sou dono da fazenda ali adiante. Apontei na direção de onde eu tinha vindo. Moro sozinho. Não tem ninguém lá, além de mim. Mas tem uma casa. Tem cama, água limpa, comida. Você e a menina precisam disso agora. Ela olhou para a filha, depois para mim de novo. Hesitou. Eu entendi. Ela não me conhecia. Não sabia se podia confiar. E, pelo jeito que estava amarrada naquela cerca, alguém tinha feito muito mal para ela. Alguém que ela talvez tenha confiado antes. Eu não vou te machucar, eu disse, e falei devagar, olhando direto nos olhos dela. Juro por Deus e pela memória da minha esposa, você está segura comigo? Ela me encarou por um tempo que pareceu longo demais. Então, devagar, acenou com a cabeça. Tá bom. Eu soltei o ar que estava segurando. Me abaixei de novo e estendi os braços. Vou te levantar. Segura firme na menina.
Ela apertou a filha contra o peito, enrolada naquela camisa suja de sangue e terra, e eu passei os braços por baixo do corpo dela. Ela era leve, leve demais, magra de não comer direito, de ter sofrido demais. Levantei com ela nos braços. Ela gemeu baixinho de dor, mas não reclamou. Caminhei até Trovão, que esperava parado, as orelhas atentas. Ele era um cavalo bom, acostumado com peso, com trabalho. Mas nunca tinha carregado uma mulher que acabou de parir e um bebê recém-nascido. Calma, velho, eu disse para ele, passando a mão no pescoço. Vai ser só até em casa, devagar. Subi na sela com ela nos braços. Não foi fácil. Ela estava fraca, o corpo mole, a cabeça caindo para o lado. A menina continuava enrolada entre nós dois, chorando de vez em quando, um choro fininho que apertava meu peito. Ajeitei a mulher na minha frente, segurando firme para ela não cair, e toquei Trovão devagar, num passo manso, cuidadoso. Cada movimento fazia ela gemer baixinho. Eu sabia que estava doendo, sabia que ela precisava de mais do que eu podia dar ali. Mas era o que tinha, era o que dava para fazer. A estrada de terra se estendia na nossa frente, vermelha e seca, cheia de buracos e pedras soltas. O sol batia forte nas nossas costas. O calor subia da terra feito uma onda. Eu sentia o suor escorrendo debaixo do chapéu, molhando a testa, ardendo nos olhos. A mulher respirava devagar, pesado. A cabeça dela estava encostada no meu ombro. Eu sentia o peso dela, o calor do corpo, o cheiro de sangue e suor, e sentia também a menina, pequenininha, quente, viva. Fazia 3 anos que eu não sentia o peso de outra pessoa perto de mim. 3 anos que eu não sentia nada além de solidão. E agora, ali, carregando uma desconhecida e a filha dela nos braços, eu sentia algo que tinha esquecido. Algo que doía e aquecia ao mesmo tempo. Responsabilidade. A fazenda apareceu depois de uns 15 minutos de cavalgada lenta. A casa velha, de paredes brancas descascadas e telhado de barro vermelho, ficava no meio de um terreiro de chão batido, cercada por algumas árvores secas e um curral vazio. Não era grande, não era bonita, mas era casa. Desci do cavalo com cuidado, segurando a mulher nos braços. Ela estava quase desmaiada agora, os olhos fechados, a respiração fraca. A menina tinha parado de chorar, mas eu sentia o corpinho dela se mexendo contra meu peito, ainda viva, ainda lutando. Atravessei o terreiro até a porta da frente, empurrei com um ombro e entrei. A sala estava como eu tinha deixado, simples, limpa, vazia. A mesa de madeira no canto, as 2 cadeiras, o sofá velho encostado na parede. Tudo coberto por uma fina camada de poeira que o tempo deixa quando ninguém se importa mais. Passei direto para a cozinha e de lá para o corredor que levava aos quartos. O quarto de hóspedes, que nunca tinha recebido ninguém desde que minha mulher morreu, estava fechado. Abri a porta com o pé. O cheiro de mofo bateu no rosto. A cama estava coberta com um lençol velho, mas limpo. As cortinas estavam fechadas, deixando o quarto na penumbra. Eu caminhei até a cama e deitei a mulher devagar, com cuidado para não machucar. Ela gemeu quando as costas tocaram o colchão. Os olhos abriram por um segundo, vidrados, confusos. Você está em casa, eu disse baixinho. Tá segura. Ela não respondeu. Só fechou os olhos de novo. A menina ainda estava enrolada na camisa, apertada contra o peito da mãe. Eu precisava limpá-la. Precisava cortar o cordão. Precisava fazer tantas coisas que eu não sabia fazer. Respirei fundo. Não adiantava entrar em pânico agora. Fui até a cozinha, peguei uma bacia velha de alumínio, enchi de água morna e voltei para o quarto. Peguei toalhas limpas do armário, toalhas que minha mulher tinha bordado, que cheiravam a naftalina e tempo parado. Coloquei tudo em cima da cômoda e voltei para a cama. A mulher estava deitada de lado, segurando a filha fraca. Eu me abaixei perto dela. Vou cuidar da menina agora, eu disse. Preciso limpar ela, cortar o cordão. Você deixa?
Ela olhou para mim, os olhos cheios de medo e cansaço, mas acenou devagar com a cabeça e, com um esforço enorme, me entregou a filha. Peguei a menina nos braços. Ela era tão pequena que cabia nas minhas 2 mãos. O rostinho amassado, os olhos fechados, a boca pequena se mexendo, procurando algo, procurando a mãe, procurando vida. Levei ela até a cômoda, coloquei em cima de uma toalha e comecei a limpá-la devagar, com cuidado. Água morna escorria pelo corpinho, lavando o sangue, a sujeira. A pele dela era rosada, delicada, fina como papel. O cordão umbilical ainda estava preso, grosso, pulsando fraco. Eu sabia que precisava cortar. Sabia que precisava amarrar antes. Peguei um barbante limpo da gaveta, amarrei firme em 2 lugares bem apertado e, com a faca que tinha fervido na água quente, cortei entre os nós. A menina chorou. Um choro baixinho, mas vivo. Terminei de limpá-la, sequei com cuidado e enrolei numa toalha limpa. Ela parou de chorar e ficou quieta, os olhinhos fechados, o peitinho subindo e descendo rápido. Olhei para ela e senti algo estranho no peito, algo que não sentia fazia muito tempo. Levei a menina de volta para a mãe e coloquei no braço dela. A mulher a puxou para perto, encostou o rosto na cabecinha da filha e chorou. Eu saí do quarto, fechei a porta devagar e encostei na parede do corredor. Minhas mãos tremiam de novo. Meu coração batia rápido demais. Eu tinha acabado de trazer uma estranha para minha casa, uma mulher que eu não conhecia, que tinha sido amarrada numa cerca, que tinha acabado de parir no meio da estrada, com uma história que eu não sabia, com um passado que podia ser perigoso. E eu não sabia nada, nada sobre quem ela era, de onde vinha, quem tinha feito aquilo com ela, se alguém estava procurando por ela. Mas quando olhei para aquele quarto, quando pensei naquela menina pequena, naquela mãe exausta, eu soube que não importava. Não importava quem ela era, não importava o que tinha acontecido. Ela precisava de ajuda. E eu, que passei 3 anos vivendo sozinho, carregando o peso da perda, do silêncio, da solidão que morde por dentro, eu tinha feito uma escolha. A escolha de não virar as costas. A escolha de estender a mão. Mesmo sem saber o que viria depois. Mesmo com medo. Voltei para a cozinha, lavei as mãos na pia e olhei pela janela. Lá fora, Trovão estava parado no terreiro, esperando. O sol esquentava forte. O dia seguia. E dentro da minha casa, pela primeira vez em 3 anos, tinha vida nova. Vida que eu tinha ajudado a trazer para o mundo. Vida que agora dependia de mim. O peso de um nome e o silêncio da verdade. Ela dormiu o dia inteiro. Eu fiquei na cozinha, sentado na cadeira de madeira que rangia toda vez que eu me mexia, tomando café frio e olhando para a porta fechada do quarto. De vez em quando eu ouvia um gemido baixo, um choro abafado da menina e meu corpo ficava tenso, pronto para levantar. Mas depois ficava tudo quieto de novo. Silêncio, aquele silêncio pesado de quem carrega dor. Eu conhecia bem esse silêncio. O sol foi descendo devagar, pintando o céu de laranja e roxo, até sumir de vez. A noite chegou trazendo o frio seco de junho, aquele frio que morde os ossos quando você não tem ninguém para aquecer. Acendi a lamparina na cozinha. A luz elétrica aqui só funcionava quando o gerador estava ligado, e eu não queria fazer barulho. Esquentei um pouco de arroz e feijão que tinha sobrado do almoço, peguei um pedaço de carne seca e coloquei num prato. Não sabia se ela ia querer comer. Não sabia nem se ela conseguiria, mas precisava tentar. Bati de leve na porta do quarto. "Moça?" chamei baixinho. "Trouxe comida, nada." Esperei. Bati de novo. Dessa vez ouvi um movimento lá dentro, um barulho de lençol, um suspiro cansado. "Pode entrar." A voz dela veio fraca, rouca. Abri a porta devagar. O quarto estava escuro, só a claridade fraca da lamparina da cozinha entrando pelo corredor.
Ela estava sentada na cama, encostada na cabeceira, com a menina enrolada numa toalha no colo. O rosto dela estava menos inchado agora, mas ainda tinha marcas, hematomas roxos na testa, no maxilar, os lábios rachados, os olhos fundos. Ela me olhou com uma mistura de medo e gratidão. Entrei e coloquei o prato em cima da cômoda. Não é grande coisa, eu disse, mas é quente. Você precisa comer, precisa de força. Ela olhou para o prato, depois para mim. Obrigada, sussurrou. Eu ia sair, dar privacidade para ela, mas ela falou de novo. Senta, por favor. Parei. Olhei para a cadeira velha no canto do quarto. Puxei ela para perto da cama e sentei, tirando o chapéu, segurando na mão. Ela pegou a menina com cuidado e a deitou do lado dela na cama, enrolada, quietinha. Depois esticou o braço, pegou o prato e começou a comer devagar. As mãos tremiam. Ela comeu feito quem não come faz dias, feito quem tinha esquecido o gosto de comida. Fiquei ali, quieto, só olhando. Não sabia o que dizer. Não sabia se devia dizer alguma coisa. Ela terminou metade do prato, deixou o resto de lado e limpou a boca com as costas da mão. Fazia 3 dias que eu não comia nada, ela disse, a voz ainda fraca, mas mais firme agora. Só água, quando tinha. Meu estômago apertou. Quem fez isso com você? Ela abaixou a cabeça. Os ombros ficaram tensos. Silêncio. Eu não insisti. Só esperei. Ela respirou fundo, devagar, tentando juntar coragem. O pai dela, disse finalmente apontando para a menina. Meu marido. A palavra saiu envenenada da boca dela, cheia de raiva e dor. Casei com ele faz 2 anos. Achei que ele era bom, trabalhador. Mas depois que a gente casou, ele mudou. Ela pausou, as mãos apertando o lençol. Bebia, batia. Dizia que eu era um peso, que ele não queria filho, que ia me deixar na rua. Eu fechei os olhos. Senti a raiva subindo. Quando descobri que estava grávida, escondi dele o máximo que deu. Mas a barriga cresceu. Ele viu e ficou pior, muito pior. A voz dela tremeu. Ontem de noite ele bebeu demais. Disse que não ia criar filho de ninguém, que eu tinha que sumir. Me arrastou para fora de casa, me jogou na caminhonete dele e me levou para a estrada. Me amarrou na cerca e foi embora. Ela parou. Engoliu seco. As lágrimas desceram. Ele disse que os urubus iam resolver o problema dele. Meu peito apertou. As mãos fecharam em punho. Ele sabia que você ia parir? Ela acenou que sim. Sabia e não ligou. Fiquei olhando para ela, tentando entender como um homem podia fazer isso. Como alguém podia abandonar a própria mulher, grávida, para morrer sozinha. Deixar a própria filha nascer e morrer no meio do nada. Onde vocês moravam? Perguntei. Num sítio perto de Formoso do Araguaia, interior de Tocantins. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Não é longe daqui. Uns 60 quilômetros, talvez. Eu conhecia Formoso, cidade pequena, povo simples. Mas como em todo lugar, sempre tem gente ruim também. Ele pode vir atrás de você, eu disse. Ela balançou a cabeça. Não vai. Ele acha que eu morri. Acha que deixou tudo resolvido. E se alguém contar que te viu viva? Ela ficou quieta, pensou. Depois me olhou direto nos olhos. Então ele vem e me mata de verdade dessa vez. O jeito que ela disse aquilo, calmo, resignado, como quem já tinha aceitado o próprio fim, me partiu por dentro. Isso não vai acontecer, eu disse firme. Não enquanto você estiver debaixo do meu teto. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse ouvir aquilo. Por que você está fazendo isso? Perguntou a voz baixa. Você nem me conhece. Eu segurei o chapéu com mais força. Olhei para a menina dormindo, pequenininha, respirando devagar. Porque eu sei o que é perder alguém, respondi. Minha esposa morreu faz 3 anos. A gente nunca teve filho. Ela queria tanto. E eu queria também, mas não veio. E quando ela se foi, levou tudo.
Levou o sentido, a cor, o barulho da casa. Ficou só eu, só silêncio. Parei, respirei fundo. Hoje de manhã, quando eu vi você naquela cerca, quando vi aquela menina nascendo, eu vi uma chance de fazer alguma coisa que importasse, de não virar as costas, de não deixar a morte levar mais ninguém. Ela ficou me olhando, os olhos cheios de lágrimas. Eu nem sei seu nome, ela disse, a voz embargada. Sebastião, Sebastião Ferreira. Meu nome é Marina, ela disse. Marina dos Santos. Fiz que sim com a cabeça. E ela? Perguntei apontando para a menina. Já escolheu um nome? Marina olhou para a filha. Passou a mão devagar na cabecinha pequena, nos dedinhos enrolados. Ainda não. Nem tive tempo de pensar. Ela sorriu triste. Achei que a gente não ia sobreviver. Mas sobreviveram, eu disse. E agora ela precisa de um nome. Marina ficou quieta, olhando para a filha, pensando. A luz fraca da lamparina dançava nas paredes. O vento batia leve na janela. Lá fora, os grilos começaram a cantar. Esperança, ela disse de repente. Quero chamar ela de Esperança. Olhei para ela, olhei para a menina. Esperança. Um nome que carregava tudo o que tinha acontecido naquele dia. Tudo o que aquela criança representava. Uma vida que nasceu contra todas as chances. Uma vida que insistiu em existir. É um nome bonito, eu disse. E era verdade. Marina sorriu. Pela primeira vez, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas era real. Obrigada, Sebastião. Por tudo. Eu não sei como vou te pagar. Você não me deve nada, eu disse levantando da cadeira. Só descansa, recupera as forças. O resto a gente vê depois. Ela acenou que sim e se deitou devagar, puxando Esperança para perto. Eu peguei o prato vazio, apaguei a lamparina do quarto e deixei só a da cozinha acesa, a luz fraca iluminando o corredor. Fechei a porta devagar e voltei para a cozinha. Sentei na mesma cadeira, olhei para a mesa vazia, para as paredes que conheciam só silêncio, e percebi que algo tinha mudado. A casa ainda era velha, ainda era vazia, mas agora tinha vozes dentro dela, tinha vida, e pela primeira vez em 3 anos eu não me senti completamente sozinho. Fiquei ali sentado até tarde, ouvindo o vento lá fora, pensando em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ainda podia acontecer. Marina tinha um marido que podia voltar. Esperança era uma recém-nascida que precisava de cuidados que eu não sabia dar. E eu era um velho fazendeiro que tinha vivido sozinho tempo demais, que não sabia mais cuidar de ninguém além de si mesmo. Mas mesmo assim, mesmo com todo o medo, toda a incerteza, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Porque tem momentos na vida em que a gente precisa escolher entre virar as costas ou estender a mão. Entre o medo e a compaixão. E eu tinha escolhido. Agora só restava esperar para ver o que viria depois. O despertar da tempestade. Os 3 dias seguintes passaram num ritmo estranho, misturando rotina e novidade de um jeito que eu não conhecia mais. Eu acordava cedo, como sempre, mas agora tinha um motivo diferente para sair da cama. Não era só a lida do campo, era o choro baixinho de Esperança vindo do quarto. Era Marina chamando por água. Era a responsabilidade de cuidar de 2 vidas que dependiam de mim. Marina ainda estava fraca. Muito fraca. Ela conseguia sentar na cama, conseguia segurar a filha para amamentar, mas levantar era difícil. O corpo dela tinha passado por muito. O parto, a fome, os dias amarrada ao sol, tudo isso cobrava seu preço agora. Eu fazia o que podia, levava comida 3 vezes por dia, arroz, feijão, ovo frito, carne quando tinha. Ela comia devagar, agradecendo sempre, os olhos ainda carregando aquele medo de quem não acredita que está segura de verdade. Troquei os lençóis, lavei as roupas dela, o vestido rasgado e sujo que ela usava quando eu a encontrei. Coloquei para secar no varal, mas sabia que ela não ia querer vestir aquilo de novo.
Aquela roupa carregava a memória do pior dia da vida dela. Procurei no guarda-roupa do quarto que era da minha esposa. Fazia 3 anos que eu não abria aquelas gavetas. Fazia 3 anos que eu não mexia naquelas roupas que ainda cheiravam a ela, a sabonete de erva doce, a perfume barato que ela gostava. Abri devagar. O cheiro bateu forte e eu tive que segurar a respiração. Peguei um vestido simples, azul claro, de algodão. Minha esposa usava nos dias de domingo quando a gente ia na cidade. Levei para o quarto e deixei em cima da cadeira sem dizer nada. No dia seguinte, Marina estava usando. Ela não comentou, eu também não. Mas quando nossos olhos se encontraram, ela entendeu o que aquilo significava. E apenas acenou com a cabeça, em silêncio, num agradecimento que palavras não dariam conta. Esperança chorava pouco. Dormia bastante. Mamava sempre que Marina oferecia o peito. Eu olhava para aquela criaturinha e ainda não acreditava que ela tinha nascido nas minhas mãos, que eu tinha segurado ela nos primeiros segundos de vida. À noite, depois que tudo ficava quieto, eu ficava na varanda da frente, sentado na cadeira de balanço velha, fumando um cigarro de palha e olhando para o céu cheio de estrelas. O silêncio do campo era profundo. Só os grilos, o vento, o rangido da madeira. Mas agora esse silêncio era diferente, porque eu sabia que lá dentro tinha gente, tinha vida, e isso mudava tudo. Na manhã do 4º dia, acordei com um peso estranho no peito. Uma sensação ruim que eu não sabia explicar. Olhei pela janela e vi o céu carregado, nuvens escuras empilhadas no horizonte. O vento soprava diferente, mais forte, mais frio, tempestade vindo. Eu conhecia bem esse sinal. Junho era seco, mas de vez em quando vinha uma chuva forte, dessas que alagam tudo, derrubam cerca, arrastam terra. E quando vinha, vinha com raiva. Saí para o terreiro e comecei a preparar. Fechei as janelas da casa, prendi o portão do curral, cobri a lenha com lona. Trovão estava inquieto no pasto, andando de um lado para o outro, sentindo a mudança no ar. Chamei ele, coloquei na baia coberta perto da casa, deixei água e um pouco de ração. Ele bufou, nervoso. Vai ser brabo, né, velho? Eu disse, passando a mão no pescoço dele. A gente aguenta, sempre aguentou. Voltei para casa e encontrei Marina na cozinha, sentada na cadeira, segurando Esperança no colo. Ela tinha conseguido levantar sozinha pela primeira vez. Você devia estar na cama, eu disse. Já fiquei deitada tempo demais, ela respondeu, a voz mais firme agora. Preciso me mexer, preciso ajudar. Você já está ajudando, está cuidando da Esperança. Ela olhou para a filha, depois para mim. Vai chover, né? Vai, e vai ser forte. Ela ficou quieta, olhando pela janela. O vento já balançava as árvores lá fora. Sebastião, ela começou hesitante. Se ele vier, se meu marido descobrir que eu tô viva e vier atrás de mim, ele não sabe onde você tá, eu disse firme. E mesmo que descubra, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, fundos, cheios de medo e gratidão misturados. Você mal me conhece. Por que tá arriscando tanto por mim? Eu me sentei na cadeira do outro lado da mesa. Respirei fundo. Porque eu já perdi gente demais, Marina. Já deixei passar oportunidade demais de fazer a coisa certa. Não vou deixar mais. Ela não disse nada. Só segurou a mão de Esperança, pequena, delicada. O primeiro trovão veio de longe, abafado, rolando pelo céu. Esperança se assustou e começou a chorar. Shh, meu amor. Marina sussurrou, embalando ela. É só barulho, só barulho. Mas não era só barulho. A tempestade chegou rápido, furiosa. O céu escureceu em minutos. O vento começou a uivar, batendo nas janelas, sacudindo as portas. Os primeiros pingos eram grossos, pesados, batendo no telhado como pedras. E então veio a chuva de verdade. Caiu forte, violenta, como se o céu tivesse aberto de uma vez.
A água batia no telhado com tanta força que mal dava para ouvir outra coisa. Os trovões explodiam em cima da gente, fazendo a casa tremer. Os relâmpagos iluminavam tudo por um segundo, clareando a sala inteira antes de mergulhar tudo em escuridão de novo. Esperança chorava sem parar agora. Marina tentava acalmá-la, mas ela mesma estava assustada. Eu via nos olhos dela. "Vem", eu disse levantando. "Vamos para o quarto. É mais seguro longe das janelas." Ajudei Marina a levantar e fomos para o quarto dela. Fechei a porta, acendi a lamparina e coloquei em cima da cômoda. A luz fraca dançava nas paredes, fazendo sombras se moverem. Marina sentou na cama, embalando esperança, cantando baixinho uma cantiga que eu não conhecia. Fiquei em pé perto da janela, olhando pela fresta da cortina. Lá fora era só água. A chuva caía tão forte que não dava para ver 3 metros além da varanda. O terreiro já estava virando lama, a água começava a acumular, escorrendo em rios para todo lado, e então eu vi uma luz. 2 faróis cortando a chuva, vindo pela estrada de chão. Meu sangue gelou. Um carro, vindo para cá, no meio dessa tempestade. Ninguém andava por essas estradas em tempo assim. Ninguém. A não ser que tivesse um motivo muito forte. "Marina", eu disse, a voz saindo tensa. Ela percebeu o tom. Levantou a cabeça. "O que foi?" "Tem um carro vindo." O rosto dela ficou branco. A boca abriu, mas não saiu som. "Ele", ela sussurrou finalmente. "É ele. Ele descobriu." Eu não sabia se era. Não tinha como saber. Mas o jeito que ela reagiu, o pânico nos olhos dela, me disse tudo. "Fica aqui", eu disse. "Tranca a porta. Não abre para ninguém além de mim." "Sebastião, não. Ele vai te machucar", eu disse para ficar aqui. Saí do quarto, fechei a porta e ouvi a tranca sendo colocada do outro lado. Atravessei a sala, parei na frente da porta da casa e respirei fundo. Minha espingarda estava guardada no armário da cozinha. Velha, mas funcionava. Peguei ela, conferi se tinha bala, travei. Voltei para a sala e esperei. O carro parou no terreiro. O motor morreu. A porta se abriu e um homem desceu. Ele era grande. Ombros largos, barriga de bebida, boné enfiado na cabeça. Vestia uma camisa xadrez encharcada e calça jeans suja de lama. Andava cambaleando um pouco, bêbado. Ele subiu os degraus da varanda e bateu na porta. 3 pancadas fortes, violentas. "Eu sei que ela tá aí!" Ele gritou, a voz arrastada, grossa. "Abre essa porta!" Eu não respondi. Segurei a espingarda firme. Ele bateu de novo, mais forte. "Abre, porra! Eu só quero o que é meu!" Respirei fundo. Destravei a porta e abri devagar, a espingarda apontada para ele. Ele parou, olhou para a arma, depois para mim. "Quem é você?" Ele perguntou, a voz cheia de raiva. "Sou o dono dessa casa, e você está invadindo minha propriedade." Ele deu um passo para frente. Eu levantei a espingarda. Mais um passo e eu atiro. Ele parou, mas o olhar dele era de ódio puro. "Cadê minha mulher?" "Não tem mulher nenhuma aqui." "Mentira!" Ele cuspiu no chão. "Um viajante disse que viu uma grávida sendo levada por um velho num cavalo. Disse que era para esse lado. Eu sei que é aqui." Meu dedo apertou o gatilho. Não o suficiente para disparar, mas o suficiente para ele ver que eu estava falando sério. "Não, tem ninguém aqui." Ele ficou me encarando. A chuva caía entre nós. O trovão ribombou. "Ela é minha", ele disse devagar, perigoso. "E o bastardo que ela carrega também. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o que é meu." Algo se quebrou dentro de mim. "Ela não é sua", eu disse, a voz saindo fria, firme. "E nunca foi. Você perdeu esse direito quando amarrou ela numa cerca para morrer." Os olhos dele se arregalaram. Agora ele sabia que eu sabia. "Então, ela tá aqui." Ele deu um passo. "Sai da frente, velho. Ela vai voltar comigo, quer ela queira ou não." "Não vai. Você não tem nada a ver com isso." "Tenho sim, porque agora ela está debaixo do meu teto.
E enquanto ela estiver aqui, você não encosta um dedo nela. Ele riu. Um riso amargo, perigoso. Você acha que vai me parar, você, um velho fudido com uma espingarda velha? Se precisar, sim. Silêncio, só a chuva, só o vento, só o ódio nos olhos dele. E então ele recuou. Tá bom, ele disse, levantando as mãos. Tá bom, eu vou embora. Ele desceu os degraus, voltou para o carro, abriu a porta. Mas antes de entrar, olhou para mim de novo. Mas isso não acabou, velho. Eu volto. E quando eu voltar, você vai se arrepender de ter metido o bedelho onde não devia. Entrou no carro, ligou o motor e deu ré, as rodas derrapando na lama. Sumiu na chuva, os faróis desaparecendo na escuridão. Fechei a porta, travei, encostei a testa na madeira fria e soltei o ar que estava segurando. Minhas mãos tremiam. Voltei para o quarto de Marina, bati na porta. Sou eu. A tranca se abriu. Ela estava pálida, segurando esperança contra o peito, tremendo. Ele foi embora, eu disse. Mas, por enquanto. Ele volta, ela sussurrou. Você não conhece ele. Ele volta. Eu sabia que ela estava certa. E sabia também que da próxima vez ele não ia vir sozinho. A tempestade continuava lá fora, violenta, implacável. Mas a tempestade de verdade tinha acabado de começar. A noite mais longa. A tempestade não parou. Choveu a noite inteira, sem trégua, sem piedade. O vento uivava nas frestas das janelas, arrancando telhas, derrubando galhos. Água escorria pelo telhado em cachoeiras, alagando o terreiro, transformando tudo em lama vermelha e profunda. Eu não dormi. Fiquei sentado na sala, a espingarda atravessada no colo, os olhos fixos na porta da frente. Cada barulho me fazia pular. Cada rangido da madeira, cada baque do vento, cada trovão que sacudia a casa inteira, ele podia voltar. A qualquer momento, ele podia voltar. Marina ficou no quarto com esperança, a porta trancada. De vez em quando eu ouvia o choro baixinho da menina, o som abafado da mãe tentando acalmar. Mas na maior parte do tempo era só silêncio. Um silêncio pesado, cheio de medo. As horas se arrastaram. A lamparina na mesa queimava baixa, a chama tremendo, jogando sombras compridas nas paredes. Eu olhava para aquelas sombras e via fantasmas. O fantasma da minha esposa, que morreu nessa casa. O fantasma da vida que eu não tive. Do filho que nunca veio. O fantasma do homem que eu era antes de virar só um velho solitário esperando a morte chegar. Mas agora tinha gente aqui. Gente que precisava de mim. Gente que eu não podia decepcionar. O amanhecer chegou devagar, cinzento, coberto de nuvens baixas. A chuva diminuiu para uma garoa fina, constante. O vento acalmou, mas o estrago estava feito. Me levantei, o corpo doendo de ficar sentado a noite inteira, e abri a porta da frente. O terreiro era um mar de lama. Água cobria o chão batido, escorrendo em rios para todo lado. A cerca do curral tinha cedido de um lado, os mourões tombados, o arame arrebentado. Galhos grossos das árvores estavam espalhados por toda parte. O telhado da baia, onde Trovão estava, tinha perdido várias telhas. Calcei as botas, peguei o chapéu encharcado e saí. A lama grudava nas botas, pesada, puxando para baixo. Cada passo era um esforço. Cheguei até a baia. Trovão estava lá dentro, molhado, nervoso, mas vivo. Ele relinchou quando me viu. Calma, velho, já passou o pior. Dei água fresca para ele, um pouco de capim que tinha guardado. Ele comeu devagar, ainda assustado. Saí da baia e olhei em volta. A fazenda tinha sobrevivido. Estava machucada, mas tinha sobrevivido. Igual a mim. Voltei para casa, tirei as botas na varanda e entrei. Marina estava na cozinha, sentada na cadeira, com esperança no colo. Ela tinha conseguido levantar sozinha de novo. O rosto ainda estava pálido, mas os olhos tinham algo diferente agora, determinação. Ele voltou?
Ela perguntou, a voz baixa. Não, ainda não. Vai voltar. Eu sei. Ela ficou quieta, olhando para a filha. Esperança dormia, a boquinha se mexendo de vez em quando, sonhando com algo que a gente nunca ia saber. Eu não posso ficar aqui para sempre, Marina disse finalmente. Eu tô colocando você em perigo, colocando ela em perigo. Você não tá colocando ninguém em perigo. Ele que tá errado. Ele que é o perigo. Mas ele não vai parar, Sebastião. Você não conhece ele. Ele não desiste. Ele não perdoa. Então a gente não fica parado esperando. Ela levantou os olhos para mim. O que você quer dizer? Eu me sentei do outro lado da mesa. A gente precisa de ajuda. Precisa de gente que saiba lidar com isso. Polícia. Marina balançou a cabeça, rápido, desesperada. Não, não pode envolver polícia. Por quê? Porque o irmão dele é policial, sargento na delegacia de Formoso. Foi assim que ele conseguiu fazer tudo o que fez comigo. Ninguém nunca acreditou em mim. Ninguém nunca me ajudou. Meu estômago apertou. A raiva voltou, quente, subindo pela garganta. Então a gente vai para outra cidade. A gente denuncia em outro lugar. E você acha que vai adiantar? Marina disse, a voz cansada. Você acha que alguém vai acreditar numa mulher que fugiu do marido? Que apareceu do nada com um bebê nos braços? Eles vão dizer que eu tô mentindo. Que eu que abandonei ele. Que eu sou louca. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Porque era assim que funcionava. Principalmente aqui, no interior, onde a palavra de um homem valia mais que a verdade de uma mulher. Então o que a gente faz? Perguntei. E dessa vez eu não tinha resposta. Marina olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei. Eu só sei que não posso deixar ele pegar a gente. Não posso deixar ele machucar minha filha. Esperança acordou nesse momento, chorando baixinho. Marina a puxou para perto, ofereceu o peito. A menina mamou quieta, os olhinhos fechados. Eu fiquei olhando para aquela cena e senti algo se apertar no meu peito. Uma mãe protegendo a filha. Uma vida nova tentando sobreviver num mundo que não queria deixar. E eu, um velho fazendeiro que tinha desistido de tudo, agora era a única coisa entre elas e a morte. Vou dar uma volta na fazenda, eu disse levantando. Ver o estrago da chuva. Você fica aqui. Tranca a porta. Não abre para ninguém. Sebastião, eu volto logo. Saí antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Peguei a espingarda, coloquei uns cartuchos no bolso e saí para o terreiro de novo. A garoa continuava caindo, fina, gelada. Caminhei até a cerca que dividia minha propriedade da fazenda do seu Domingos. Precisava ver se tinha desmoronado, se o gado dele tinha invadido. Andei pela divisa, examinando os mourões, o arame. Tudo parecia no lugar. Mas quando cheguei na curva da estrada, onde eu tinha encontrado Marina 4 dias atrás, parei. A cerca ainda estava lá. O mourão onde ela tinha sido amarrada ainda estava de pé. Mas agora tinha algo mais. Marcas de pneu na lama, frescas. Alguém tinha parado aqui. Recentemente. Meu sangue gelou. Segui as marcas com os olhos. Elas iam para frente, seguindo a estrada, mas depois voltavam. Faziam um círculo, como se alguém tivesse dado a volta, procurando. Olhei em volta. Nada. Só o campo vazio, a chuva fina, o silêncio. Mas eu sentia que alguém tinha estado aqui. Sentia que estavam me observando. Voltei para casa rápido, a espingarda firme na mão. Entrei, tranquei a porta e encostei a arma na parede. Marina estava na sala agora, embalando esperança, andando de um lado para o outro. Ela olhou para mim e viu no meu rosto que algo estava errado. O que foi? Tem marcas de pneu lá fora, frescas. O rosto dela ficou branco. Ele está vigiando a gente. Parece que sim. Ela sentou na cadeira, segurando Esperança com força. As mãos tremiam. Ele está esperando o momento certo. Está esperando você sair, me deixar sozinha. Isso não vai acontecer. Eu não vou sair daqui.
Mas você não pode ficar aqui para sempre. Você tem a fazenda, tem os animais, tem a vida. Minha vida agora é manter vocês duas seguras. Ela me olhou, os olhos cheios de dor e gratidão. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo tudo isso? Eu me abaixei na frente dela. Olhei para a Esperança, pequenininha, dormindo no colo da mãe. Olhei para Marina, essa mulher que eu mal conhecia, mas que agora fazia parte da minha vida de um jeito que eu não conseguia explicar. Porque quando eu te encontrei naquela cerca, eu disse devagar, quando eu vi você lutando para trazer essa menina para o mundo, eu vi uma chance de fazer alguma coisa que importasse, de não ser só um velho esperando morrer, de ser alguém que faz diferença na vida de alguém. Parei, respirei fundo. Minha esposa morreu sem me dar um filho, e eu carreguei essa dor por 3 anos. Mas agora, cuidando de vocês duas, eu sinto como se tivesse ganhado uma segunda chance. Como se Deus tivesse colocado vocês no meu caminho por algum motivo. Marina chorou, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Você é um homem bom, Sebastião. Um homem bom num mundo cheio de homens ruins. Eu sou só um homem cansado tentando fazer o certo. A tarde passou devagar. A chuva parou completamente, mas o céu continuou cinzento, pesado. Eu fiquei na varanda vigiando a espingarda do lado. Marina ficou dentro com Esperança. O silêncio era tenso, carregado, como a calma antes de uma tempestade maior. E então, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho sangue, eu vi 2 carros vindo pela estrada. Não era só ele dessa vez. Ele tinha trazido reforço. Levantei da cadeira, peguei a espingarda e entrei na casa. Marina, eu chamei, a voz firme. Pega pra Esperança e vai pro quarto dos fundos, tranca a porta. Não sai de lá, não importa o que aconteça. Sebastião, vai! Ela correu pro quarto segurando a filha. E eu ouvi a porta se fechando, a tranca batendo. Voltei pra varanda. Os carros pararam no terreiro. As portas se abriram. 4 homens desceram. O marido de Marina na frente. E atrás dele, 3 outros. Todos grandes. Todos com cara de briga. Um deles usava uniforme de policial. O irmão. Eles subiram os degraus devagar. Os olhos fixos em mim, eu levantei a espingarda. Não cheguem mais perto. O marido sorriu. Um sorriso torto, cheio de maldade. Acabou o tempo de conversa, velho. Agora você vai entregar minha mulher. Do jeito fácil ou do jeito difícil. Eu travei a espingarda. O som ecoou no silêncio. Vocês não vão entrar nessa casa. O policial deu um passo para frente. Eu sou autoridade aqui. Abaixa essa arma ou eu te prendo por ameaça. Autoridade? Eu cuspi. Não, você é cúmplice de tentativa de assassinato, de abandono, de tudo que seu irmão fez com aquela mulher. Ele riu. Quem vai acreditar em você? Um velho louco com uma espingarda velha. Os 4 avançaram juntos. E eu soube que ia ter que fazer uma escolha, atirar ou morrer, entre o ferro e o fogo. O dedo no gatilho pesava mais que tudo na minha vida. Eu nunca tinha apontado uma arma para outro homem com a intenção real de atirar. Tinha caçado. Tinha matado cobra, cachorro doente, boi que quebrou a perna. Mas nunca gente. Nunca olhei nos olhos de outro ser humano sabendo que o próximo segundo podia tirar a vida dele. E agora eram 4. 4 homens subindo os degraus da minha varanda. 4 homens que não iam parar. O marido de Marina vinha na frente, os olhos injetados de raiva e bebida. Do lado dele, o irmão policial, a mão perto do coldre na cintura. Atrás, 2 outros que eu não conhecia. Capangas. Gente que faz o trabalho sujo por dinheiro ou amizade torta. Última chance, velho, o marido disse, parando no último degrau. Entrega ela e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar. Ela não vai com vocês. O policial deu um passo lateral tentando me cercar. Para aí! Eu gritei girando a espingarda para ele. Qualquer um que der mais um passo, eu atiro.
Pode ser autoridade, pode ser o diabo. Não me importa. Ele parou, mas sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que tem mais poder que você. Você não tem coragem. Velho como você, vive sozinho demais. Esqueceu o que é ter culhão para fazer as coisas de verdade. Experimenta e descobre. Silêncio. O vento balançou as folhas das árvores. Algum pássaro cantou longe. O mundo continuava girando, indiferente àquilo que estava prestes a explodir ali. Um dos capangas, um homem baixo e largo, com cicatriz no rosto, deu um passo. Eu não pensei. Só agi. Girei a espingarda e atirei no chão, na frente do pé dele. O estrondo rasgou o silêncio. Terra e pedra explodiram. O homem pulou para trás, gritando, as mãos levantadas. Próximo tiro é no peito! Eu gritei, já destravando de novo, pronto para a segunda bala. Os 4 ficaram parados agora, os olhos arregalados. Eles não esperavam que eu atirasse de verdade, mas agora sabiam. Você tá louco? O policial gritou, a mão indo pro coldre. Tira a mão dessa arma! Eu berrei, apontando direto para ele. Tira agora! Ele hesitou. Por um segundo, eu vi nos olhos dele que ele estava calculando. Será que ele conseguia sacar antes de eu atirar? Será que valia a pena arriscar? Decidiu que não. A mão saiu do coldre devagar e levantou no ar. Tá bom. Calma. Vocês vão sair da minha propriedade, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu me sentia. Vão voltar pros carros. Vão embora. E não voltam mais. O marido cuspiu no chão. Ela é minha mulher. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Eu gritei, e dessa vez a raiva veio de um lugar fundo, um lugar que guardava 3 anos de dor, de solidão, de sentir que nada importava mais. Você amarrou ela numa cerca para morrer, deixou ela grávida, sozinha, para os urubus comerem. Que tipo de homem faz isso? Ela me traiu, aquele bebê não é meu. Mentira! A voz de Marina veio de dentro da casa, alta, rasgada de dor. Meu coração afundou. Eu tinha mandado ela ficar no quarto, tinha mandado ela se esconder, mas ela não ficou. A porta da casa se abriu e Marina apareceu, pálida, tremendo, mas de pé. Esperança não estava com ela. Ela tinha deixado a menina no quarto, trancada. Marina, volta para dentro. Eu disse, sem tirar os olhos dos homens. Ela não voltou. Desceu os degraus, parou do meu lado. Olhou direto para o marido. Essa menina é sua, Valdir. Eu nunca te traí. Nunca nem olhei para outro homem. Mas você nunca acreditou em mim. Nunca quis acreditar. Valdir riu. Uma risada amarga, cheia de desprezo. Cala a boca. Você não passa de uma vadia mentirosa. Marina deu um passo para frente. Eu era sua esposa. Cuidava da casa. Fazia comida. Te esperava acordada quando você chegava bêbado de madrugada. Aguentei suas mãos em mim, seus gritos, suas acusações. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Mas quando eu engravidei, quando a gente ia ter um filho, você me jogou fora, como lixo. Mas porque aquele filho não é meu. É sim, Marina gritou e as lágrimas desceram. Mas você nunca vai saber, porque eu nunca mais vou deixar você chegar perto dela. Nunca mais. Valdir subiu mais um degrau. Eu coloquei a espingarda entre ele e Marina. Não. Ele parou, olhou para mim, depois para Marina. A raiva nos olhos dele era pura, viva, perigosa. Você vai se arrepender, ele disse, devagar, venenoso. Os dois vão se arrepender. Deu um passo para trás. Fez sinal para os outros. Vamos embora. Valdir, o policial começou. Eu disse que vamos embora. Os 4 desceram os degraus. Voltaram para os carros. As portas bateram. Os motores ligaram. Mas antes de ir embora, Valdir abriu a janela e olhou para mim. Você não vai ficar de guarda para sempre, velho. Uma hora você vai baixar a guarda. Uma hora você vai dormir. E quando isso acontecer, eu volto e levo o que é meu. Os carros deram ré, as rodas girando na lama e sumiram pela estrada.
O silêncio voltou. Eu abaixei a espingarda, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. As pernas ficaram moles. Sentei na cadeira da varanda antes de desabar. Marina caiu de joelhos no chão, as mãos cobrindo o rosto, chorando. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não devia ter saído. Eu não aguentava mais ele mentindo. Você foi corajosa, eu disse, a voz saindo cansada. Foi muito corajosa. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Ele vai voltar, Sebastião. Ele vai voltar e não vai ser só para conversar. Eu sei. E quando ele voltar, ele pode te matar. Pode. Ela levantou, veio até mim, segurou minha mão. A mão dela era pequena, fria, tremendo. Então me deixa ir. Me deixa pegar minha filha e ir embora. Para longe. Eu dou um jeito. Eu me viro. Mas você não precisa morrer por minha causa. Olhei para ela. Para aqueles olhos cansados, machucados, mas ainda cheios de luta. Para onde você vai? Perguntei. Sem dinheiro. Sem ninguém. Com um bebê de 5 dias nos braços. Quanto tempo você acha que consegue se esconder? Ela não respondeu, porque sabia a resposta. Vocês ficam, eu disse firme, e a gente encontra um jeito, sempre tem um jeito. Não quando o mundo inteiro está contra você. Então a gente vira o mundo de cabeça para baixo. Ela me olhou como se eu tivesse louco, mas talvez eu estivesse mesmo. Talvez 3 anos sozinho tivessem mexido com a minha cabeça. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha encontrado algo que valia a pena lutar. Alguém que valia a pena proteger. A noite caiu pesada. Trancamos todas as portas, todas as janelas. Apaguei as luzes da frente. Deixei só uma lamparina acesa na cozinha, bem fraca. Marina voltou para o quarto com esperança. Eu fiquei na sala, sentado numa cadeira encostada na parede, a espingarda no colo, os olhos fixos na porta. Não ia dormir essa noite, nem a próxima. Nem enquanto aquele homem tivesse vivo e respirando. As horas passaram devagar, arrastadas. O silêncio da casa era quebrado só pelo choro baixinho de esperança de vez em quando, o barulho abafado de Marina acalmando ela. Eu pensava em como tinha chegado até ali, em como minha vida tinha virado do avesso em menos de uma semana, em como uma decisão simples, parar para ajudar uma mulher numa cerca, tinha mudado tudo. E eu não me arrependia, nem um pouco. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha um motivo para acordar de manhã, um motivo para continuar. E mesmo que esse motivo pudesse me custar a vida, valia a pena. De madrugada, ouvi um barulho lá fora. Levantei da cadeira, silencioso, a espingarda firme. Fui até a janela, espiei pela fresta da cortina, nada, só escuridão, só vento. Mas eu tinha ouvido, tinha certeza. Fiquei ali parado esperando, o coração batendo rápido. E então vi uma sombra se mexendo perto do curral. Alguém estava lá fora, vigiando, esperando. Eu recuei da janela, respirei fundo. Ele não ia desistir. E eu não ia entregar. Então que viesse. Quando viesse eu ia estar pronto. Porque essa casa, essa mulher, essa criança, agora eram minhas para proteger. E eu protegia o que era meu. Até o último suspiro. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, há suporte gratuito disponível. O dedo no gatilho pesava mais que tudo na minha vida. Eu nunca tinha apontado uma arma para outro homem com a intenção real de atirar. Tinha caçado durante anos, tinha matado cobra no pasto, cachorro doente que sofria demais, boi que quebrou a perna e não tinha mais jeito. Mas nunca, gente, nunca olhei nos olhos de outro ser humano sabendo que o próximo segundo podia tirar a vida dele. Que meu dedo podia fazer a diferença entre alguém vivo e alguém morto. E agora eram 4. 4 homens subindo os degraus da minha varanda devagar, calculados, como predadores cercando a presa. 4 homens que não iam parar até conseguir o que queriam. 4 homens que representavam tudo de errado no mundo. Violência, poder, covardia disfarçada de autoridade.
O marido de Marina vinha na frente, Valdir, os olhos injetados de raiva e bebida. Mesmo de longe, eu sentia o cheiro de cachaça barata misturado com suor. Ele tinha a camisa xadrez aberta, mostrando a barriga, o cinto largo, com fivela de metal brilhando no sol da tarde. O rosto vermelho, inchado, a boca torta, num sorriso que não tinha nada de alegria, só maldade. Do lado dele, o irmão policial, mais alto, mais magro, mas com a mesma cara de poucos amigos. Usava o uniforme caqui, a farda que devia representar proteção, mas que naquele momento era só mais uma ferramenta de opressão. A mão dele estava perto do coldre na cintura, os dedos tamborilando no couro, pronto para sacar a qualquer momento. Ele tinha aquele jeito de quem está acostumado a mandar, de quem nunca ouviu um não que não pudesse derrubar com intimidação. Atrás deles, 2 outros que eu não conhecia. Capangas. Um era baixo e largo, com cicatriz grossa cortando o rosto do olho até o queixo, os braços grossos de quem trabalha pesado ou briga muito. Provavelmente os 2. O outro era mais jovem, não devia ter mais que 25 anos, magro, mas com cara de quem não tinha nada a perder. Olhos vazios, perigosos. Gente que faz o trabalho sujo por dinheiro, por lealdade torta ou simplesmente porque gosta. Eu estava no último degrau da varanda, a espingarda travada, apontada para eles. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas, na garganta, nos pulsos. As mãos suavam. Eu apertava o cabo da arma tentando parar o tremor, mas não adiantava. Não era medo só. Era raiva também, raiva de ver aqueles homens ali, pisando na minha terra, ameaçando o que eu tinha jurado proteger. Atrás de mim, dentro da casa, Marina estava trancada no quarto dos fundos com esperança. Eu tinha mandado ela se esconder, tinha gritado para ela não sair de lá, não importava o que acontecesse. Ouvi a porta batendo, a tranca rangendo, e agora era só eu e 4 homens que vinham para a guerra. Última chance, velho. Valdir disse parando no segundo degrau, os olhos fixos nos meus. A voz dele era arrastada, pastosa de tanto álcool. Entrega a ela e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar, ninguém precisa morrer. Ela não vai com vocês, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Nunca vai. O policial deu um passo lateral, tentando me cercar pela direita. Era uma tática velha, básica, dividir a atenção. Fazer o oponente escolher quem mirar. Tu para aí, eu gritei, girando a espingarda para ele. Qualquer um que der mais um passo, eu atiro. Pode ser autoridade, pode ser o capeta. Não me importa. Ele parou, mas não recuou. Só ficou ali, parado, sorrindo. Aquele sorriso de quem sabe que tem mais poder que você. De quem já prendeu gente inocente, de quem já bateu em quem não podia se defender, de quem usa a farda para fazer o que quer sem consequência. Você não tem coragem, ele disse, a voz calma, quase entediada. Velho como você vive sozinho demais. Esqueceu o que é ter culhão para fazer as coisas de verdade. Esqueceu o que é olhar um homem nos olhos e apertar o gatilho. Experimenta e descobre. Silêncio. O vento balançou as folhas das árvores. Um passarinho cantou longe, alheio a tudo. O mundo continuava girando, indiferente àquilo que estava prestes a explodir ali no meio do nada. O capanga mais baixo, o da cicatriz, deu um passo, só um, testando, vendo até onde eu deixava. Eu não pensei. Não calculei. Só agi. Girei a espingarda e atirei no chão, bem na frente do pé dele. O estrondo rasgou o silêncio da tarde como um trovão. Terra vermelha e pedra explodiram, levantando uma nuvem de poeira. O homem pulou para trás, gritando, as mãos levantadas, os olhos arregalados de susto. Os outros 3 ficaram paralisados por um segundo, processando o que tinha acabado de acontecer. Eles não esperavam que eu atirasse de verdade. Achavam que eu era só um velho blefando, mas agora sabiam.
Próximo tiro é no peito! Eu gritei, já destravando de novo, enfiando outro cartucho, pronto para a segunda bala. Pode ter certeza disso. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Pesado, tenso, carregado de perigo real. Você tá louco! O policial gritou, a mão indo pro coldre, os dedos roçando a coronha da pistola. Você acabou de atirar em cima de um cidadão. Isso é tentativa de homicídio. Tira a mão dessa arma. Eu berrei, apontando direto para ele, mirando no centro do peito. Atira agora ou eu te derrubo onde tá em pé. Ele hesitou. Vi nos olhos dele que ele estava calculando, medindo. Será que ele conseguia sacar antes de eu atirar? Será que minha mão era rápida o suficiente? Será que valia a pena arriscar a vida dele pela causa torta do irmão? Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, ele ficou ali, a mão pairando sobre a arma. E então decidiu que não valia a pena. A mão saiu do coldre devagar e levantou no ar junto com a outra. Tá bom. Calma, ninguém precisa morrer aqui. Vocês vão sair da minha propriedade, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu me sentia por dentro. Meu coração batia descontrolado. As mãos suavam tanto que eu mal segurava a arma direito. Vão voltar para os carros, vão embora, e não voltam nunca mais. Valdir cuspiu no chão. Um cuspe grosso, nojento, que ficou ali na terra batida do meu terreiro. Ela é minha mulher, ele disse devagar, as palavras saindo venenosas. Aquela vadia é minha. Eu tenho direito sobre ela. Direito sobre o bastardo que ela carrega. Eu posso fazer o que eu quiser com o que é meu. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Algo que tinha estado segurando a raiva, a indignação, a dor de 3 anos de solidão, de perda, de ver o mundo continuar girando enquanto eu ficava parado, esperando morrer. Você não tem direito nenhum, eu gritei, e a voz que saiu da minha garganta não parecia minha. Era mais alta, mais grossa, mais furiosa do que eu sabia que podia ser. Você amarrou ela numa cerca para morrer. Deixou ela grávida, sozinha, para os urubus comerem. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de criatura deixa a própria mulher e o próprio filho morrerem daquele jeito? Ela me traiu. Valdir gritou de volta, subindo mais um degrau, as veias do pescoço saltando. Labute, aquele bebê não é meu, ela deu para outro, ela me fez de trouxa. Mentira! A voz de Marina veio de dentro da casa, alta, rasgada de dor e raiva. Meu coração afundou no peito como uma pedra jogada no poço. Não, ela não. Eu tinha mandado ela ficar no quarto. Tinha mandado ela se trancar, tinha mandado ela se proteger, mas ela não ficou. A porta da casa se abriu com um baque e Marina apareceu, pálida como a morte, tremendo da cabeça aos pés, mas de pé. Esperança não estava com ela. Ela tinha deixado a menina trancada no quarto, sozinha, segura. Marina, volta para dentro, eu disse. A voz saindo tensa, urgente, sem tirar os olhos dos 4 homens. Volta agora! Ela não voltou. Desceu os degraus, um por um, segurando no corrimão de madeira podre que rangia a cada passo. Parou do meu lado a poucos centímetros de distância, tão perto que eu sentia ela tremendo. E então olhou direto para o marido. Essa menina é sua, Valdir, ela disse, e a voz dela tremia, mas não quebrava. Eu nunca te traí, nunca olhei para outro homem, nunca desejei outro homem, mas você nunca acreditou em mim, nunca quis acreditar. Valdir riu, uma risada amarga, cheia de desprezo, de ódio puro. Cala a boca, sua vadia mentirosa. Cala essa boca imunda antes que você o quê? Marina interrompeu, dando um passo para frente, desafiadora agora, a voz subindo. Huda, me bate, me amarra em outra cerca, me deixa para morrer de novo. Que mais você pode fazer comigo que você já não fez? Valdir subiu outro degrau. Eu coloquei a espingarda entre ele e Marina, bem no meio, bloqueando. Não. Ele parou, me olhou, depois olhou para Marina.
A raiva nos olhos dele era tão pura, tão viva, que queimava. Era a raiva de um homem que tinha perdido o controle, que tinha achado que tinha poder sobre tudo e todo mundo, e de repente descobriu que não tinha. Eu era sua esposa, Marina continuou, e agora as lágrimas desciam pelo rosto dela, mas a voz continuava firme. Cuidava da casa, fazia comida, lavava suas roupas, te esperava acordada quando você chegava bêbado de madrugada, fedendo a cachaça e a outras mulheres. Aguentei suas mãos em mim, seus gritos, suas acusações, seus socos. Ela parou, limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas quando eu engravidei, quando a gente ia ter um filho, quando eu achei que talvez você mudasse, que talvez você virasse homem de verdade, você me jogou fora, como lixo, como coisa que não presta. Porque aquele filho não é meu. É sim, Marina gritou e dessa vez a voz dela rasgou, quebrou. É seu, Valdir. Mas você nunca vai saber, você nunca vai conhecer ela, nunca vai ver o rostinho dela, nunca vai ouvir o choro dela, nunca vai segurar ela no colo, porque eu nunca, nunca vou deixar você chegar perto da minha filha. Valdir subiu mais um degrau. Eu empurrei a espingarda para frente, quase tocando o peito dele. Não dá mais um passo. Ele parou, mas não recuou. Ficou ali, respirando pesado, os olhos fixos em Marina, cheios de ódio. Você vai se arrepender, ele disse devagar, cada palavra saindo mastigada, venenosa. Os dois vão se arrepender, não hoje, não amanhã, mas um dia. Um dia eu volto, e quando eu voltar, vocês vão desejar ter me dado o que eu queria. Marina não respondeu, só ficou ali, olhando para ele, desafiadora, mostrando que não tinha mais medo. Ou que tinha, mas não deixava o medo vencer. Valdir deu um passo para trás. Fez sinal para os outros. Vamos embora. Valdir. O policial começou confuso, frustrado. A gente veio até aqui para... Eu disse que vamos embora. Os quatro desceram os degraus, voltaram para o terreiro. As botas afundavam na terra, ainda úmida da chuva, fazendo barulho de sucção a cada passo. Eles foram até os carros, abriram as portas, mas antes de entrar, Valdir parou. Virou, olhou para mim, e naquele olhar eu vi tudo. Vi a promessa, a ameaça, a certeza de que isso não tinha acabado. Você não vai ficar de guarda para sempre, velho, ele disse, a voz baixa, mas clara o suficiente para eu ouvir. Uma hora você vai baixar a guarda. Uma hora você vai dormir. Uma hora você vai sair para trabalhar e deixar ela sozinha. E quando isso acontecer, eu volto e levo o que é meu. E se você tentar me impedir de novo, eu levo você também, num caixão. Não respondi. Só segurei a espingarda firme, mostrando que não tinha medo. Mas tinha. Claro que tinha. Valdir entrou no carro. Os outros também. Os motores ligaram, roncando alto. As rodas giraram na lama, derrapando, jogando terra para todo lado. Os carros deram ré, viraram e sumiram pela estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para baixar. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora. Carregado, pesado, cheio de coisas não ditas. Eu abaixei a espingarda devagar. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a arma cair. As pernas ficaram moles, fracas, como se os ossos tivessem virado água. Caminhei até a cadeira da varanda e me joguei nela antes de desabar no chão. Marina caiu de joelhos na terra, as mãos cobrindo o rosto, chorando. Soluços profundos, rasgados, que vinham do fundo da alma. Choro de quem tinha segurado forte demais por tempo demais e finalmente podia soltar. Eu sinto muito, ela repetia entre os soluços. Eu não devia ter saído, eu devia ter ficado escondida. Mas eu não aguentava mais ouvir ele mentindo. Não aguentava. Levantei da cadeira, fui até ela e me ajoelhei na terra do lado dela. Você foi corajosa, eu disse, colocando a mão no ombro dela. Foi a pessoa mais corajosa que eu já vi na minha vida.
Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, inchados, molhados. Mas agora ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que você me protegeu. E ele vai voltar, Sebastião. Ele vai voltar e não vai ser só para conversar. Ele vai matar você. Pode ser. E quando ele te matar, ele vai me pegar. Vai pegar esperança. E a gente nunca mais vai ser livres. Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Não podia. Não tinha certeza de nada. Mas não ia falar isso para ela. Porque enquanto eu tiver fôlego, eu disse, olhando direto nos olhos dela, enquanto eu tiver força nas mãos e coragem no peito, ele não encosta um dedo em você, nem em esperança. Eu juro. Ela segurou minha mão. A mão dela era pequena, fria, tremendo. Então me deixa ir embora. Ela sussurrou. Me deixa pegar minha filha e sumir. Pra longe. Eu dou um jeito. Eu me viro. Mas você não precisa morrer por minha causa. Para onde você vai? Perguntei, segurando a mão dela com as duas minhas. Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém. Com um bebê de 5 dias nos braços. Quanto tempo você acha que consegue se esconder? Ela não respondeu, porque sabia a resposta. Dias, talvez uma semana. E depois ele ia achar, ia sempre achar. Vocês ficam, eu disse, firme, decidido. E a gente encontra um jeito. Sempre tem um jeito. Sempre. Não quando o mundo inteiro está contra você. Então a gente vira o mundo de cabeça para baixo. Ela me olhou como se eu tivesse louco. E talvez eu estivesse mesmo. Talvez 3 anos sozinho. 3 anos conversando só com o vento e com as lembranças. Tivessem mexido com a minha cabeça. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha encontrado algo que valia a pena lutar. Alguém que valia a pena proteger. Um motivo que valia a pena morrer. Ajudei Marina a levantar. Ela limpou o rosto, respirou fundo, tentou se recompor. Entramos na casa juntos. Ela foi direto para o quarto buscar esperança. A menina tinha chorado, mas já tinha se acalmado. Marina a pegou no colo, beijou a testa, a cabecinha, os dedinhos pequenos. Tá tudo bem, meu amor, ela sussurrou. Mamãe tá aqui. Mamãe sempre vai estar aqui. Eu fiquei na porta do quarto, olhando aquela cena. Mãe e filha, amor e proteção. Vida que insiste em continuar mesmo quando tudo parece impossível. E naquele momento eu soube que não ia desistir, não ia entregar, não ia deixar aquele homem vencer. A noite caiu pesada, escura, sem lua. Trancamos todas as portas, todas as janelas, fechamos as cortinas, apaguei todas as luzes da frente da casa, deixei só uma lamparina acesa na cozinha, bem fraca, quase não iluminando nada. Marina voltou para o quarto dos fundos com esperança. Fechou a porta, trancou. Eu fiquei na sala, sentado numa cadeira encostada na parede, a espingarda no colo, os olhos fixos na porta da frente. Não ia dormir essa noite, nem a próxima, nem enquanto aquele homem respirasse. As horas passaram devagar, arrastadas, dolorosas. O silêncio da casa era quebrado só pelo choro baixinho de esperança, de vez em quando, o barulho abafado de Marina acalmando ela, cantando baixinho uma cantiga de ninar que eu não conhecia. Eu pensava em como tinha chegado até ali, em como minha vida tinha virado do avesso em menos de uma semana, em como uma decisão simples, parar para ajudar uma mulher numa cerca, tinha mudado absolutamente tudo. E eu não me arrependia, nem um segundo, nem um pouco. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha um motivo para acordar de manhã, um motivo para continuar, um motivo para lutar. E mesmo que esse motivo pudesse me custar a vida, valia a pena. Valia cada segundo. De madrugada, ouvi um barulho lá fora, sutil, quase imperceptível, um galho quebrando, um passo na terra. Levantei da cadeira sem fazer barulho, a espingarda firme nas mãos. Fui até a janela, espiei pela fresta da cortina. Nada. Só escuridão, só sombras, só vento.
Mas eu tinha ouvido. Tinha certeza absoluta. Fiquei ali parado, esperando, mal respirando, o coração batendo tão alto que eu ouvia nos ouvidos. E então vi uma sombra se mexendo perto do curral. Rápida, furtiva. Alguém estava lá fora, vigiando, esperando, planejando. Recuei da janela, respirei fundo, tentei acalmar o coração que disparava. Ele não ia desistir. Nunca ia desistir. E eu não ia entregar. Nunca ia entregar. Então que viesse. Quando viesse, eu ia estar pronto, porque essa casa, essa mulher, essa criança, agora eram minhas para proteger. E eu protegia o que era meu, até o último suspiro, até a última bala, até o fim. Acordei Marina às 4 da manhã. O mundo ainda estava escuro, frio, silencioso. Só os grilos cantando lá fora e o vento batendo leve nas árvores. A lua era uma fina linha no céu, mal iluminando o terreiro. Ela já estava acordada quando entrei no quarto, sentada na cama, segurando a esperança contra o peito, os olhos abertos, fixos na parede. Não tinha dormido, eu via nos olhos dela. Tá na hora, eu disse baixinho. Ela acenou que sim, levantou devagar. Tinha vestido o mesmo vestido azul que eu dei para ela, o vestido da minha esposa. Tinha amarrado o cabelo para trás. Parecia mais forte agora, mais firme, mas eu via o medo, sempre via. Peguei a trouxa pequena que ela tinha preparado, 2 mudas de roupa, um cobertor, algumas fraldas que eu tinha improvisado com lençóis velhos. Esperança estava enroladinha numa manta, dormindo quieta, o rostinho calmo. Vou levar isso para o caminhão, eu disse. Você fica aqui. Quando eu der o sinal, sai rápido, ela concordou. Saí pelos fundos, carregando a trouxa. O caminhão estava onde eu tinha deixado, coberto com a lona. Tirei a lona devagar, tentando não fazer barulho. Coloquei a trouxa no banco, voltei para casa. Marina estava parada na porta da cozinha, Esperança nos braços, olhando para a sala vazia, para as paredes que tinham guardado ela nesses últimos dias. Você vai sentir falta daqui? Ela perguntou a voz baixa. Dessa casa? Eu disse. Faz 3 anos que eu moro aqui sozinho. Faz 3 anos que essas paredes só conhecem silêncio. Mas nesses últimos dias, com você e a Esperança aqui, a casa voltou a ter vida. Então sim, vou sentir falta. Ela me olhou, os olhos cheios de água. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, Sebastião. Nunca. Não importa o que aconteça, não importa para onde a vida me leve, você sempre vai estar aqui. Ela colocou a mão no peito. Sempre. Não consegui responder, só acenei que sim. Vamos, eu disse, antes que a emoção me quebrasse. Precisa ser agora. Saímos pelos fundos. Marina segurou Esperança firme, protegendo a cabecinha da menina contra o vento frio da madrugada. Chegamos ao caminhão. Abri a porta devagar, o rangido alto demais no silêncio. Ajudei Marina a subir. Ela sentou com Esperança no colo, encostou a cabeça no banco, exausta. Fechei a porta, dei a volta e entrei do outro lado. Coloquei a chave na ignição. Respirei fundo. Esse barulho ia acordar quem tivesse por perto. Se Valdir ou algum capanga dele tivesse vigiando, ia saber na hora que a gente estava fugindo. Mas não tinha escolha. Girei a chave. O motor tossiu, roncou, morreu. Merda. Tentei de novo. Tossiu. Roncou. Pegou. O barulho rasgou o silêncio da madrugada. Alto, rouco, fumacento. Coloquei em primeira, soltei a embreagem devagar e saí pelos fundos da propriedade, seguindo uma trilha que cortava o pasto e dava numa estrada secundária. Olhei pelo retrovisor. A casa ficou para trás, pequena, escura, sozinha. Não sabia se ia vê-la de novo. Dirigi devagar pelos primeiros quilômetros, sem acender os faróis, só usando a luz fraca da lua. A estrada de chão era cheia de buracos, pedras soltas, curvas fechadas. O caminhão chacoalhava, rangia, mas seguia. Marina ficou quieta, segurando Esperança, olhando pela janela para a escuridão lá fora. Acha que ele viu a gente saindo? Ela perguntou. Não sei,
Espero que não. E se viu? Então vai ter que nos alcançar primeiro. Ela não disse mais nada. Rodamos por quase 1 hora no escuro, subindo e descendo morros, passando por vilarejos vazios, casas isoladas onde só cachorro latia. O céu começou a clarear devagar, um tom cinza azulado tomando conta, empurrando a noite para longe. Quando o sol apareceu no horizonte, vermelho e forte, eu acendi os faróis e acelerei um pouco mais. Estávamos na estrada que ligava Porangatu a Dianópolis. Estrada de chão ainda, mas melhor, mais larga, com menos buracos. Passava um carro de vez em quando, caminhão de carga, ônibus velho levando o trabalhador para a cidade. Marina começou a relaxar um pouco. Esperança acordou e chorou, com fome. Marina abriu o vestido, ofereceu o peito. A menina mamou quietinha, os olhinhos abertos agora, olhando para a mãe. Eu olhei de relance e senti algo estranho no peito. Aquela cena, aquela paz, aquela vida. Era para isso que eu estava fazendo tudo. Você vai ser um bom pai um dia, Marina disse de repente. Olhei para ela surpreso. O quê? Você vai ser um bom pai se um dia você tiver filho, ou adotar, ou sei lá. Você tem esse jeito, esse cuidado. Engoli seco, apertei o volante. Eu já tive minha chance. Não veio. Então talvez essa seja a segunda chance. Não entendi o que ela quis dizer. Não perguntei. Rodamos mais 2 horas. O sol subiu, esquentou. O calor entrou pela janela aberta, seco, pesado. A poeira da estrada levantava atrás do caminhão, vermelha, densa. Passamos por Peixe, uma cidadezinha pequena, depois por Paranã. Sempre seguindo as placas para Dianópolis. Marina ficou mais quieta conforme nos aproximávamos, nervosa, apreensiva. Faz quanto tempo que você não vê sua tia? Perguntei. Uns 5 anos, desde antes de eu casar. Ela sabe que você casou? Sabe. Mandei carta, mas nunca respondi quando ela perguntou se estava tudo bem. Por quê? Porque não estava. Eu tinha vergonha de admitir. Silêncio. Ela vai te receber, eu disse. Tenho certeza. E se não receber? Aí a gente dá um jeito. Ela sorriu triste. Você sempre dá um jeito, né? Sempre. Chegamos em Dianópolis perto do meio-dia. A cidade era pequena, quieta, com ruas de chão batido e casas simples. Tinha uma praça no centro, uma igreja branca, algumas lojas, gente andando devagar, conversando na sombra das árvores. Onde é a casa dela? Perguntei. Marina olhou em volta tentando lembrar. Ali, naquela rua, a casa azul com portão verde. Dirigi devagar até a rua que ela apontou. Parei na frente da casa. Era simples, mas bem cuidada. Tinha flores no jardim da frente, cortina florida na janela, um banco de madeira na varanda. Quer que eu vá com você? Perguntei. Ela pensou. Balançou a cabeça. Não, melhor eu ir sozinha primeiro. Explicar. Depois eu chamo você. Ela desceu do caminhão, pegou Esperança nos braços e caminhou até o portão. Parou. Respirou fundo, abriu o portão e entrou, bateu na porta. Esperei, ninguém atendeu. Bateu de novo. A porta se abriu. Uma mulher apareceu, uns 50 anos, cabelo grisalho, vestido simples. Ela olhou para Marina franzindo a testa, sem entender. E então reconheceu. Marina? Oi, tia Neuza. A mulher ficou parada, boquiaberta. Depois olhou para baixo, viu Esperança. Os olhos se arregalaram. Meu Deus! Você teve um bebê? Tive. Faz 6 dias. 6 dias? A voz dela subiu. O que você está fazendo aqui? Cadê seu marido? Marina baixou a cabeça. Tia, eu preciso de ajuda. E então chorou. Tia Neuza não hesitou. Abriu os braços, puxou Marina para dentro, fechou a porta. Eu fiquei ali, sentado no caminhão, esperando saber se Marina ia ter um lugar, se ia ficar segura. Passaram 10 minutos, 15, 20, e então a porta se abriu. Tia Neuza saiu, me viu no caminhão e acenou para eu entrar. Desci, atravessei o portão e entrei na casa.
Marina estava sentada no sofá, segurando Esperança, os olhos vermelhos, mas aliviados. Tia Neuza estava ao lado dela, a mão no ombro dela, protetora. "Você é o Sebastião?" ela perguntou. "Sim, senhora." Marina me contou tudo. Ela me olhou direto nos olhos. "Obrigada. Obrigada por salvar minha sobrinha. Obrigada por cuidar dela e da menina. Eu só fiz o que era certo. Muita gente não faz." Ela limpou os olhos. "Ela fica aqui, pelo tempo que precisar. Ninguém vai encostar nela, eu garanto." Senti um peso sair dos meus ombros. "Obrigado, dona Neuza." Ela acenou que sim. Depois saiu da sala, nos dando privacidade. Marina levantou, veio até mim. "Então é aqui que a gente se despede," ela disse, a voz embargada. "É. Você volta para Porangatu." "Volto. E se ele te pegar, não vai." "Sebastião." "Marina, escuta." Segurei os ombros dela. "Você tá segura agora. Esperança tá segura. Era isso que importava. Era para isso que a gente lutou. Agora você cuida dela. Cria ela bem. Ensina ela a ser forte como você." Ela chorou. Abraçou Esperança com um braço e me abraçou com o outro. "Eu nunca vou esquecer você. Nunca. Nem eu você." Nos separamos. Olhei para Esperança uma última vez. A menina que nasceu nas minhas mãos. A menina que me deu um motivo para voltar a viver. "Cuida dela," eu disse. "Sempre." Saí da casa. Entrei no caminhão. Liguei o motor. Marina ficou na varanda, segurando Esperança, acenando. Acenei de volta. E saí, deixando para trás a mulher e a criança que tinham virado minha família por uma semana. Deixando para trás a única coisa boa que tinha acontecido comigo em 3 anos. A estrada de volta foi longa, solitária, silenciosa. Eu tinha feito a coisa certa, sabia que tinha, mas doía. Doía como arrancar um pedaço de mim e deixar para trás. Quando cheguei em Porangatu, já era fim de tarde. Devolvi o caminhão para o seu Domingos, agradeci, montei em Trovão e voltei para casa. A fazenda estava exatamente como eu tinha deixado, vazia, quieta, sozinha. Entrei na casa, fechei a porta e o silêncio voltou. Aquele silêncio pesado, conhecido, que eu tinha vivido por 3 anos. Mas agora era diferente, porque agora eu sabia o que era ter companhia. Sabia o que era cuidar de alguém e sabia também o que era deixar ir. Sentei na cadeira da sala, a espingarda no colo, e esperei. Porque eu sabia que Valdir ia vir. E quando viesse, eu ia estar pronto. Pronto para terminar isso de uma vez. Pronto para proteger, mesmo de longe, as 2 vidas que tinham mudado a minha. Pronto para pagar o preço da escolha que eu fiz. E não me arrependia, nem um pouco, porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha vivido de verdade. E isso ninguém podia tirar de mim, nem a morte. Última decisão e o recomeço. 3 dias se passaram. 3 dias de espera. 3 dias de silêncio. 3 dias olhando pela janela, a espingarda sempre por perto, esperando ver os carros de Valdir subindo a estrada. Mas nada. Ele não veio. Eu não entendia. Tinha certeza que ele ia aparecer. Tinha certeza que quando descobrisse que Marina tinha sumido, ia vir atrás de mim com raiva, com violência, mas a fazenda continuava quieta. Só eu, Trovão, as 3 vacas e o vento. Na manhã do 4º dia, eu estava no curral consertando a cerca que tinha caído na tempestade quando ouvi o barulho de um motor vindo pela estrada. Meu corpo ficou tenso. Larguei o martelo, corri até a casa, peguei a espingarda e voltei para o terreiro. Era uma caminhonete, velha, branca, com a lataria amassada. Não era de Valdir. A caminhonete parou no portão. A porta se abriu. Seu Domingos desceu. Respirei aliviado. Abaixei a arma. Ele veio andando até mim, o rosto sério, preocupado. "Sebastião." "Ah, Domingos, que houve?" Ele tirou o chapéu, limpou o suor da testa. "Vim te avisar. Tem notícia correndo." Meu estômago apertou. "Que notícia?"
Valdir, o marido da moça. Ele foi preso. Fiquei parado, sem entender. Preso? Como assim? Parece que depois que você sumiu com ela, ele ficou louco. Começou a beber mais, a brigar com todo mundo. Anteontem de noite, ele bateu na mãe dele. Bateu tanto que ela ficou no hospital. Os vizinhos chamaram a polícia. Dessa vez, nem o irmão policial conseguiu proteger ele. Prenderam. Tá na cadeia de Formoso. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Preso? Mesmo? Mesmo. Seu Domingos acenou que sim. E tem mais. A mãe dele fez boletim de ocorrência. Contou tudo. As bebedeiras, as surras, o que ele fez com a esposa grávida. Tá tudo registrado agora. Ele não sai tão cedo. Senti as pernas ficarem fracas. Sentei no banco da varanda antes de cair. Meu Deus! Você tá livre, Sebastião. Ela tá livre. O perigo passou. Coloquei a mão no rosto, respirei fundo, tentei processar. Tinha acabado, tinha realmente acabado. Seu Domingos sentou do meu lado. Você fez a coisa certa, Sebastião. Salvou aquela moça e a criança. Deu um futuro para elas. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, qualquer um teria virado as costas, teria deixado para lá. Mas você não. Você arriscou tudo. E agora elas estão vivas por sua causa. Fiquei quieto, olhando para o chão de terra batida, para os pés descalços, para as mãos calejadas que tinham segurado uma vida nova. Obrigado por vir me avisar, eu disse. Era o mínimo. Ele se levantou. Qualquer coisa, você sabe onde me achar. Acenei que sim. Ele foi embora. E eu fiquei ali sentado, sozinho de novo, mas diferente. Porque agora o silêncio não pesava tanto. Agora tinha um sentido. Passaram-se 2 semanas. A vida voltou à rotina. Eu acordava cedo, cuidava dos animais, consertava a cerca, plantava um pouco de milho no pedaço de terra que ainda prestava. A fazenda não era grande, não dava muito lucro, mas era minha. Era o que eu tinha. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu não me sentia mais sozinho da mesma forma. Não me sentia mais perdido. Tinha um propósito agora. Pequeno, mas real. Toda noite, antes de dormir, eu pensava em Marina e Esperança. Pensava se estavam bem. Se Esperança estava crescendo. Se Marina estava sorrindo de novo. E torcia para que sim. Uma tarde, eu estava na varanda tomando café quando vi uma figura vindo pela estrada a pé. Levantei, curioso. Gente não passava por aqui a pé quase nunca. A figura foi ficando mais clara. Era uma mulher, jovem, magra, carregando algo nos braços. Meu coração disparou. Não podia ser. Mas conforme ela se aproximava, eu tinha certeza. Era Marina. E nos braços dela, enrolada numa manta azul, estava Esperança. Desci os degraus correndo, atravessei o terreiro, encontrei com ela no portão. Marina, o que você está fazendo aqui? Ela estava diferente. O rosto tinha mais cor. Os olhos brilhavam. Ela tinha engordado um pouco, ficado mais forte, e sorria. Um sorriso verdadeiro. Vim te ver, ela disse simplesmente. Mas, como você andou até aqui? Peguei carona até Porangatu. Daí vim andando. Seu Domingos me disse onde era. Olhei para a Esperança. A menina tinha crescido. Estava com os olhos abertos, grandes, escuros como os da mãe. Ela me olhou e deu um sorrisinho sem dente. Meu peito apertou. Ela cresceu. Eu disse, a voz falhando. Cresceu e tá forte, graças a você. Eu não fiz nada. Fez tudo. Marina entrou no portão, veio até a varanda e sentou no banco. Eu sentei do lado dela. Ficamos ali, quietos, só olhando o campo, o céu, as árvores balançando com o vento. Soube que ele foi preso, eu disse. Soube também. Minha tia me contou. Ela olhou para mim. Você sabia? Seu Domingos me avisou. E você não veio me contar? Achei que você precisava de tempo, de paz, sem mim lembrando você de tudo que aconteceu. Ela ficou quieta. Depois segurou minha mão.
Você não me lembra do que aconteceu, Sebastião. Você me lembra que eu sobrevivi, que minha filha tá viva, que tem gente boa no mundo. Não soube o que dizer. Esperança choramingou. Marina a embalou, ofereceu o peito. A menina mamou, quietinha. Vim te fazer uma pergunta, Marina disse, olhando para mim. Que pergunta? Você quer que a gente fique? Olhei para ela, confuso. Como assim? Aqui, na fazenda, com você. Ela respirou fundo. Eu sei que é muito pedir. Eu sei que você mal me conhece. Mas minha tia é velha, Sebastião. Não aguenta cuidar de mim e de um bebê para sempre. E eu não tenho mais ninguém. Não tenho para onde ir. Mas se você deixar, eu posso trabalhar. Posso cozinhar, lavar, cuidar da casa. Posso ajudar na roça, posso... Marina, interrompi ela. Para! Ela ficou quieta, os olhos assustados, achando que eu ia recusar. Segurei as duas mãos dela. Essa casa tá vazia faz 3 anos. Tá fria faz 3 anos. Tá sem vida faz 3 anos. Olhei nos olhos dela. Mas quando você e Esperança estavam aqui, a casa voltou a ter sentido. Voltou a ter barulho. Voltou a ter cor. Parei. Respirei fundo. Se vocês quiserem ficar, ficarei honrado, não como hóspedes, mas como família. Marina chorou, puxou Esperança contra o peito e encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada. Obrigada, Sebastião. Eu passei o braço em volta dela, cuidadoso, protetor. E pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha voltado para casa de verdade. Os meses passaram. Marina ficou. Esperança cresceu. A casa voltou a ter vida. Marina cozinhava, cuidava de Esperança, ajudava na horta. Eu trabalhava na roça, consertava cerca, cuidava dos animais. Nós dois dividíamos as tarefas, as conversas, os silêncios. Não era amor, ainda não. Talvez nunca fosse, mas era companheirismo. Era respeito, era gratidão mútua e era família. Esperança deu os primeiros passos na sala da casa. Falou a primeira palavra, Tião, tentando dizer Sebastião. Meu coração explodiu naquele dia. Marina sorriu vendo minha reação. Ela te ama, sabia? Você é o pai que ela conhece. Eu não sou o pai dela. É sim, talvez não de sangue, mas de escolha, de presença, de cuidado. Ela tinha razão. Eu era o pai que tinha segurado Esperança nos primeiros segundos de vida. O pai que tinha protegido ela e a mãe dela quando o mundo todo tinha virado as costas. E isso era mais forte que sangue. Isso era amor. 2 anos depois, Marina e eu casamos. Foi uma cerimônia pequena, na igreja de Porangatu, com seu Domingos e a esposa como testemunhas. Esperança tinha 2 anos. Corria pela igreja de vestidinho branco rindo. Quando o padre perguntou se eu aceitava Marina como esposa, eu olhei para ela, para aquela mulher que tinha entrado na minha vida da forma mais improvável, e disse, aceito. E quando ela disse o mesmo, eu soube que tinha feito a escolha certa. A escolha de não virar as costas. A escolha de estender a mão. A escolha de acreditar que a vida ainda valia a pena. Hoje, 5 anos depois daquele dia na cerca, eu acordo e não sinto mais o peso do silêncio. Acordo com o barulho de Esperança, rindo no quintal, brincando com as galinhas. Acordo com o cheiro de café que Marina faz, forte e quentinho. Acordo sabendo que não estou sozinho. A fazenda ainda é pequena, ainda é difícil. Mas agora tem 3 vacas a mais, uma horta maior, e planos de plantar feijão no ano que vem. Marina tá grávida de novo. 6 meses. Um menino, disseram. Esperança tá ansiosa para ser irmã mais velha. E eu, um velho fazendeiro viúvo que tinha desistido da vida, agora tô começando de novo. Porque aprendi que a vida não acaba quando você perde alguém. A vida continua. E às vezes, quando você menos espera, ela te dá uma segunda chance. Uma chance de fazer diferença. Uma chance de ser mais do que você achava que podia ser. Uma chance de amar de novo. Tem dia que eu volto naquela estrada de chão.
naquela curva onde eu encontrei Marina. Olho para a cerca, para o mourão que ainda está lá, e agradeço. Agradeço por ter parado, por ter ajudado, por ter escolhido a compaixão em vez do medo, porque, se eu não tivesse parado, Marina e Esperança não estariam vivas, e eu não teria descoberto que ainda havia motivo para viver, que ainda havia amor para dar, que ainda havia esperança. Esperança, como o nome da menina que nasceu nas minhas mãos, a menina que me ensinou que, mesmo no meio da tempestade, no meio do medo, no meio da dor, a vida sempre encontra um jeito de nascer de novo. Há momentos na vida em que uma escolha simples, parar ou seguir em frente, define tudo. Sebastião escolheu parar, e nessa escolha encontrou não apenas a salvação de 2 vidas, mas a redenção da sua própria. Porque no fim, o que nos torna humanos não é a ausência de medo ou dor, mas a coragem de estender a mão, mesmo quando tudo parece perdido. É na empatia, no cuidado, no amor que escolhemos dar, que encontramos nosso verdadeiro propósito. E é aí, nesse encontro improvável entre almas feridas buscando luz, que a vida revela sua maior verdade. Nunca é tarde demais para recomeçar.